Saudação a você ligado aqui no canal. Chegou o meio do mês e com ele mais um episódio de Revisando as Quatro Linhas. Aqui já falamos de eliminações no Paulistão e do São Paulo. Hoje volto a esse tema, agora focando em eliminações dos grandes na Copa do Brasil, uma análise pedida em alguns comentários. Venho provar que nem tudo é esse vexame que pintam. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Para começar, vamos a 2002, com Palmeiras e Asa de Arapiraca, que recebeu essa manchete do jornal Estadão. No entanto, o Asa não era o time qualquer que pintavam, vindo de um bicampeonato alagoano na ocasião, sendo apenas o quinto título do interior de Alagoas, em 71 anos. Por outro lado, o Palmeiras vinha em decadência, após a saída da Parmalat, tendo um 2001 decepcionante e com um elenco sem muitas expectativas para 2002, sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo. Nos primeiros jogos do ano, pelo torneio Rio-São Paulo, a defesa já ligava o sinal de alerta, levando 7 gols em 5 jogos. Com isso, o Palmeiras entrava em campo só com a camisa e a história, duas coisas que não decidem nada no futebol. No primeiro jogo, em Alagoas, o Asa venceu por 1-0, levando uma valiosa vantagem para o Palestra Itália. O time não está jogando lá um grande futebol. Olha a cabeçada! Em São Paulo, parecia impossível para muitos, mas o Asa segurou o Verdão. A vitória alviverde, por 2-1, não serviu, por conta da regra do gol fora. Essa bendita regra acaba com a história de vexame. Primeiro, o Palmeiras fez sua parte em casa, lutou e conseguiu vencer. O certo era uma disputa de pênaltis. E segundo, um certo time sabe muito bem o quão essa regra foi estúpida. E além de tudo isso, a queda para o Asa foi só uma parte de todo um processo que levou ao rebaixamento no fim do ano. Processo esse que detalho melhor no episódio anterior. Depois de acabar aqui, passe por lá e confira. Em 2004, o Vasco abriu sua fábrica de eliminações para pequenos na Copa do Brasil, começando pelo 15 de Campo Bom. O clube, que virou o século como o melhor do Rio, sentiu o peso da gestão Eurico Miranda, destruindo tudo que foi semeado por Antônio Soares Calçada, antigo presidente. Já o 15 de Campo Bom vivia seu auge, acumulando 2 vices seguidos do Gauchão, em 2001 e 2002. Não era qualquer time. Na primeira fase, o Cruz Maltino encarou o Flamengo do Piauí e amassou o sósia do arquirrival, com 6-0 na soma dos placares. Na sequência, o clube engatou um bom momento no Carioca, antes de encarar o desconhecido clube do interior gaúcho, comandado à época por um jovem Mano Menezes. No jogo de ida, em Campo Bom, o Vasco arrancou um empate por 1-1, que parecia ótimo e promissor. Antes do jogo de volta, veio o título da Taça Rio e a vaga na final do Carioca, contra o Flamengo. Porém, o clube parece ter deixado a cabeça na decisão, esquecendo da Copa do Brasil. Em pleno São Januário, o Vasco foi amassado pelo 15, levando sonoros 3-0 e dando um precoce adeus ao mata-mata. Canhoto bateu, Fábio pegou, mas no rebote... Dá pra acreditar, Janinho? Pois é, e tinha mais. O cruzamento encontra Dauri tranquilo. Ficou fácil mesmo. 3-0. A eliminação poderia subir para vexame. No entanto, fica apenas como feia, e unicamente pelo placar. Afinal, o 15 de Campo Bom, além do ápice estadual, foi para a semifinal da Copa do Brasil, e no jogo de ida chegou a vencer o futuro campeão, Santo André, fora de casa. Para o vascaíno, o pior estava por vir, com essa declaração patética de Eurico Miranda, o verdadeiro protagonista dos momentos ruins do Vasco. O maior vexame da história do Flamengo, ou pelo menos um dos maiores, é o que dizem, mas não é nada disso, nem de longe. Ainda pagando pela parceria fracassada com a ISL, o Mengão vinha de anos ruins,
temendo o rebaixamento. Porém, com o título carioca, abriu 2004, dando alguma esperança ao torcedor. No entanto, a defesa já não vinha bem, com o time sofrendo um alto número de gols, ainda na Taça Guanabara. Na estreia da Copa do Brasil, diante do CRB, o Mengão chegou a empatar por incríveis 4-4, antes de avançar. Na fase seguinte, nova atuação ruim da defesa, na suada vitória de 3-2 sobre o Tupi. No Brasileirão, a realidade bateu na porta, e na 10ª rodada, última antes da final, o Flamengo era antepenúltimo, com uma mísera vitória. Bem diferente estava o Santo André, que na Série B fazia campanha de 9º colocado, e em campo deveria estar brigando pelo G8. No entanto, por conta de uma punição, o Ramalhão era vice-lanterna, perdendo 12 dos 16 pontos conquistados. Ou seja, de favorito, o Flamengo não tinha nada. Se fosse para falar nisso, o favorito, de verdade, era o Santo André. O jogo de ida foi no Palestra Itália, com um empate frenético por 2-2, tendo virada do Santo André e uma gafe homérica de Galvão Bueno. São Caetano, Santo André. Mesmo assim, o Flamengo seguia como favorito, na cabeça de muitos, e o Jornal Extra mostrou isso. Como todos sabem, nada disso se confirmou, e o verdadeiro favorito calou o Maracanã, lotado, vencendo por 2-0. Santo André, campeão da Copa do Brasil. Digo com tranquilidade, nada de vexame, um resultado totalmente normal. O Santo André era um bom time, e ali vivia seu auge. O Ramalhão venceu a Copinha em 2003. Em 2005, fez uma honrosa participação na Libertadores, quase avançando ao mata-mata, e anotando a maior goleada. Em 2009, o Ramalhão ainda jogou a Série A, e por último, em 2010, foi vice-campeão paulista, caindo no regulamento. A jogada aérea é um forte do time do Santo André. Cruzamento, bola para a área. Gol! Santo André! Sandro Gaúcho do Belo Nome. Botou na frente pro Osmar. Cruzamento, bola pra área. Gol! Santo André! Elvis, número 10. Não satisfeito, em 2005, o Vasco aprontou mais uma, caindo diante do Baraunas. Naquele ano, o momento já não era tão positivo, com o Vasco sequer avançando na Taça Guanabara, enquanto na Taça Rio não chegou na final, parando no Fluminense. Na Copa do Brasil, o Vasco estreou contra o União Rondonópolis, empatando na ida por 2-2 e avançando com 2-0 em casa. Na segunda fase, mais tranquilidade, passando com uma soma de 8-1 para cima do Motoclube. Pela frente, então, o famigerado Baraunas, liderado pelo veterano Cícero Ramalho. No jogo de ida, empate movimentado por 2-2, mas ninguém temia o pior para São Januário na volta. Pois bem, o pior veio e com gosto, atropelo do Baraunas por 3-0, eliminando o Vasco nas oitavas de final. Para piorar, na fase seguinte, quartas de final, o Baraunas foi engolido pelo Cruzeiro, levando 7-3 em casa e 5-0 em Minas. Aqui não há como defender ou discutir, vexame dos maiores. Em 2006, lá estava o 15 de Campo Bom, aprontando agora para cima do Grêmio. O Imortal vinha se reerguendo, voltando para a elite após a Batalha dos Aflitos e uma quase falência durante o ano anterior.
O 15, como já citado, tinha 2 vices no Gauchão e ficou com mais um em 2005. Na fase de estreia, o Grêmio despachou o Piauí sem maiores dificuldades, partindo para a segunda fase. Contra o 15 de Campo Bom, derrota no jogo de ida por 1-0 fora de casa. Na volta, o Imortal devolveu o placar, mas nos pênaltis acabou sucumbindo. Uma eliminação mais que aceitável. O Grêmio lutou e fez sua parte em casa. Pênaltis nem sempre premiam o melhor time. Além disso, não passou de um acidente. Afinal, dias depois, o Grêmio avançou para a decisão do Gauchão, vencendo o Inter e levando o título. Na volta ao Brasileirão, pegou vaga na Libertadores, em terceiro lugar. No mesmo ano, o Ipatinga também fez sua graça, derrubando o Santos. O Peixe vinha de um título brasileiro recente e em 2006 voltou a ser campeão paulista, estando embalado na temporada. Na estreia, o Santos superou o Sergipe em 2 jogos, com 0-0 fora e 3-0 jogando em casa. Na segunda fase, só precisou do jogo de ida para despachar a URT por 3-1. Nas oitavas, foi a vez de eliminar o Brasiliense, com 3-2 na soma dos placares. Então veio o Ipatinga, que também vinha em boa fase, calando o Mineirão em 2005 e vencendo o Campeonato Mineiro, diante do Cruzeiro. No jogo de ida, empate por 1-1, jogando em São Paulo. Na volta, o Peixe abriu a conta, mas o placar se repetiu e nos pênaltis deu Ipatinga, rumando à semifinal. Mais uma queda aceitável. Além do título mineiro em 2005, o Ipatinga estava subindo no cenário nacional. Em 2006, subiu para a Série B do Brasileirão, em terceiro na Série C, e em 2007 quase foi campeão da Segundona, subindo de forma inédita para a Série A. Não era um time de brilhar eco. No ano seguinte, o Ipatinga aprontou de novo, agora para cima do Palmeiras. O Verdão vinha de um 2006 sofrido, terminando o Brasileirão na boca da zona de rebaixamento. Não era a melhor maneira de animar o torcedor. Em 2007, o clube estreou na Copa do Brasil contra o Operário, de Várzea Grande, e se livrou do jogo de volta, aplicando sonoros 5-0 em Mato Grosso. Na segunda fase, veio o Ipatinga, que venceu o jogo de ida por 2-0 em Minas. Na volta, o Palmeiras devolveu o placar, mas nos pênaltis, de novo, o Ipatinga levou a melhor, sobre um time paulista. Eliminação normal. Como acabei de citar, o Ipatinga subiu para a Série A naquele ano, enquanto o Palmeiras juntava os cacos do péssimo 2006. O Verdão sequer passou de fase no Paulistão. Mais uma de 2007, dessa vez o Brasiliense, despachando o Cruzeiro. A Raposa começou bem no ano, liderando a primeira fase do Campeonato Mineiro, perdido na final contra o Atlético. Na Copa do Brasil, estreou diante do pequeno Veranópolis, do Rio Grande do Sul, e teve algum sufoco para avançar, com um triunfo magro no Mineirão, após 0-0 na ida. Na sequência, o bom time da Portuguesa, e com novo 0-0 fora de casa, o Cruzeiro resolveu em Minas, vencendo por 2-1. Nas oitavas, veio o carismático Brasiliense, e dessa vez a parada começou no Mineirão, com o Jacaré vencendo por 1-0. Na volta, o Cruzeiro contou com um gol contra para sair na frente, mas levou o empate e acabou eliminado. Eliminação aceitável para um brasiliense que se mantinha competitivo na Série B e que em 2007 só parou na semifinal da Copa do Brasil contra o futuro campeão Fluminense. E nas quartas tivemos o encontro das zebras, com o Brasiliense derrubando o Ipatinga. Em 2009, mais uma queda do Santos para um time pequeno, dessa vez o CSA. O Peixe, depois de anos fortes, decepcionou em 2008, escapando por pouco do rebaixamento. As esperanças estavam nos jovens Neymar e Paulo Henrique Ganso, somados aos gols do artilheiro Kleber Pereira. Finalista do Paulistão, o Peixe estreou contra o Rio Branco do Acre, precisando de 2 jogos para despachar os acreanos. Na sequência, veio o CSA, que naquele ano conseguiu a proeza de ser rebaixado no Alagoano, terminando em penúltimo. Tudo conspirava a favor do Santos.
O 0 a 0 no jogo de ida, em Maceió, deixava tudo, em tese, mais fácil. Era um finalista do Paulistão contra o rebaixado em Alagoas. Nada podia dar errado. No entanto, deu. Com um salto alto, o Santos perdeu por 1 a 0, sendo eliminado. Nesse jogo, Wagner Mancini escalou reservas. Nem mesmo Kleber Pereira começou jogando. Já temos alguns confrontos de oitavas de final definidos. Já a informação vem para você. Olha o lançamento para o Júnior Amorim. Ele tem condição sim. Tirou do Fábio Costa, bateu! Gol! E para piorar, logo na fase seguinte, o CSA foi amassado pelo Coritiba, levando 7 a 0 na soma dos dois jogos. Aqui não há o que dizer, vexame, e dos maiores que o Santos já armou. Antes de seguir, os apoios financeiros do canal. Pelo botão Valeu Demais, você pode fortalecer financeiramente meu trabalho, com um único depósito, e pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, por pequenos valores mensais, e com seu nome podendo aparecer no final de cada vídeo. Caso não possa apoiar com dinheiro, deixar seu like e se inscrever no canal também me ajuda demais. Agora, voltando ao vídeo. Em 2014, o Vasco caiu de novo para um pequeno, agora diante do ABC. E vale citar que tirei uma eliminação do vídeo, para poupar o torcedor. Vindo do segundo rebaixamento em 2013, o clube ainda teve que engolir o vice do Carioca, com um gol irregular do Flamengo na decisão. Pela Copa do Brasil, o Vasco estreou diante do Resende, e com uma vitória magra na volta veio a classificação. Na segunda fase, nova classificação apertada, contra o 13 da Paraíba, 2 a 1 fora e empate jogando em casa. Antes das oitavas, a Ponte Preta, e dessa vez uma vaga mais tranquila, com 2 vitórias. Então veio o ABC, com quem o Vasco dividiu a Série B em 2014. No jogo de ida, empate por 1 a 1, que não era o melhor presságio. Na volta, o ABC se impôs, venceu por 2 a 1 e partiu para as quartas, despachando o Vasco. Uma eliminação muito normal. Naquele ano, vascaíno nenhum pensava em Copa do Brasil, nem de longe era prioridade. A cabeça de todos estava em voltar para a Série A em 2015. Aqui, uma eliminação que analisei no segundo episódio. O São Paulo, ainda sem o peso do jejum de títulos, chegava para a terceira fase após eliminar CSA e CRB e vindo em bom momento no Brasileirão, enquanto Braga ocupava a parte de baixo da Série B. A defesa, desde cedo, era uma dor de cabeça, e mesmo assim, o tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Bragança Paulista. Na volta, porém, a defesa tricolor empilhou falhas, somadas à displicência de Paulo Henrique Ganso no início do jogo. Derrota por 3 a 1 em pleno Morumbi e eliminação precoce. Vexame, sem discussão e sem contestação. Fiquem com os lances e tirem suas conclusões. Recebendo a bola, cruzamento para a área, na chance do Ganso, dominou, a posição é legal! Pra mim, vai lá, eu já termino. O Bragantino vai tentando o gol de empate, a bola sobrou! Agora é o Sandro na bola parada. Bola fechada! Gol! Cobrança de escanteio. Mais um, de novo fechado. Olha a sobra de bola! Aqui eu nem preciso me estender muito. Um papelão do Fluminense. Rebaixado em campo no Brasileirão 2013 e escapando no STJD, o Fluminense quase caiu logo na primeira fase da Copa do Brasil, chegando a levar 3 a 1 do Horizonte, do Ceará. Depois resolveu. Na segunda fase, conseguiu se livrar do jogo de volta, vencendo o Tupi por 3 a 0, sem maior dificuldade. Na terceira fase, veio o América de Natal, que naquele ano se despediu da Série B. Triunfo categórico por 3 a 0 fora de casa. Tudo parecia resolvido. Na volta, o Fluminense foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. O América precisava vencer por 5 a 2 e de forma inacreditável conseguiu, em pleno Maracanã. Com todo respeito ao Mecão, é um vexame dos piores na história da Copa do Brasil.
Pior sobrou, Rodrigo Guimarães. Em 2016, existiu um São Paulo antes e depois do roubo, na semifinal da Libertadores. Até então, fazendo um Brasileirão razoável, o tricolor despencou de rendimento, deixando de sonhar com vaga na Libertadores e convivendo com um rebaixamento. Além disso, as saídas de Caleri e Edgardo Balsa enfraqueceram ainda mais o time. Por ter jogado a Libertadores, a estreia foi já nas oitavas, contra o Juventude, então na Série C. No jogo de ida, vitória dos gaúchos por 2-1, mas com um porém na arbitragem, que será mostrado daqui a pouco. Na volta, em Caxias do Sul, o São Paulo lutou e venceu por 1-0, mas lá estava o estúpido gol fora, eliminando a equipe. O gol fora já anula qualquer discussão, e o dedo da arbitragem também. Tirem sua conclusão do lance. Olha o Robertson, vai com perigo. O juiz está marcando penalidade máxima. Ele está dando pênalti para o Juventude cobrar. Ele foi para a jogada, deu uma olhada e apontou. Olha aí a arrancada, ó. Em 2016, teve também o Flamengo, dando seu papelão, caindo para o Fortaleza. Hoje, obviamente, não dá para falar em vexame contra o Fortaleza, mas naquele ano a realidade era bem diferente. O Flamengo começava a se reorganizar, mas ainda tinha um elenco fraco, com Diego Ribas chegando como grande reforço durante o ano. Enquanto isso, o Fortaleza seguia no buraco da Série C, traumatizando sua torcida. Na primeira fase, o Mengão já havia assustado, perdendo o jogo de ida para o Confiança, antes de resolver na volta e vencer por 3-0. Antes da segunda fase, foi eliminado na semifinal do Carioca, diante do Vasco, preocupando o torcedor para o futuro. No jogo de ida pela Copa do Brasil, o Leão do Pici levou a melhor em casa, vencendo por 2-1. Na volta, tendo de jogar em Volta Redonda, o Flamengo derrapou de novo, perdendo pelos mesmos 2-1 e dando um adeus precoce. Apesar do Fortaleza estar na Série C, era um duelo sem abismo. O Flamengo ainda não era grande coisa. Os dois iniciavam o processo de reconstrução, queda aceitável para o Flamengo. A partir de 2020, veio uma maratona de zebras, mesmo com a CBF jogando contra. Uma delas, do Afogados, para cima do Atlético Mineiro. O Galo vinha de um 2019 decepcionante, caindo cedo na Libertadores e chegando a correr risco de rebaixamento. No começo de 2020, não passou da primeira fase da Sul-Americana, caindo para o Unión da Argentina, com um sonoro 3-0 na ida. Na Copa do Brasil, o Atlético precisou do regulamento, estapafúrdio, para eliminar o Campinense, empatando em 0-0. Era um mau presságio, confirmado na segunda fase. Contra o Afogados, empate por 2-2, e os pernambucanos fizeram história, vencendo nos pênaltis. A queda precoce mudou tudo no Galo, com as demissões do técnico Rafael Dudamel e do diretor Rui Costa. Mudanças que ajudaram no ano mágico de 2021. Olhando por esse lado, a eliminação é aceitável, apesar do preço alto para o sucesso. O Atlético não estava sozinho no buraco, embora o do Cruzeiro fosse bem pior. Destruído por Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro começava a viver um pesadelo após o rebaixamento inédito no Brasileirão. Com o elenco enfraquecido, o sufoco começou logo na primeira fase, com a Raposa só avançando no regulamento, após empatar com o São Raimundo, em Roraima. Na fase seguinte, novo empate, classificação nos pênaltis, para cima do Boa Esporte. Na terceira fase, veio o CRB, que em pleno Mineirão venceu o maior campeão, com 2 gols de Léo Gamalho. Foi o último jogo com público em Minas, antes da pandemia, e o duelo de volta só ocorreu meses depois. Nele, empate por 1-1 em Maceió, e a eliminação foi decretada. Era um Cruzeiro que não tinha condição de enfrentar qualquer time mais organizado do que ele. Totalmente em frangalhos, viveu uma eliminação normal, até demais. – 2021 marcou um festival de zebras na Copa do Brasil, uma delas assinada pelo Vitória, diante do Inter. E com o embalo da xenofobia,
sofrida dias antes da terceira fase. O Inter vinha do traumático vice-brasileiro, empolgando para a temporada, apesar da pandemia. No gauchão, o vice-campeonato para o arquirrival Grêmio parecia um bom sinal, embora fosse doído. Começando direto na terceira fase, o Inter estreou na Copa do Brasil vencendo o Vitória, fora de casa por 1-0. Na volta, porém, o Colorado conseguiu levar 3-1 dentro do Beira-Rio e com o adendo de expulsões, acabou eliminado. Uma eliminação feia, pelo tamanho do placar e jogando em casa. Falar em vexame contra o Vitória, apesar do rebaixamento rubro-negro para a Série C, precisa de um caso muito pontual. Não satisfeito, o Cruzeiro maltratou ainda mais seu torcedor em 2021, na queda para a Juazeirense. Vindo da decepcionante Série B, sendo o primeiro grande a não subir, a Raposa não empolgava ninguém. Na primeira fase, reencontrou o São Raimundo e de novo precisou da mãozinha do regulamento para avançar com um empate. Na segunda fase, conseguiu vencer o América de Natal, dando mais um passo adiante. No jogo de ida contra a Juazeirense, Bruno José decidiu, na vitória magra de 1-0. Era pouco, e na volta, os baianos igualaram e venceram nos pênaltis. Repito o mesmo argumento. O Cruzeiro não tinha condição de competir com nenhum time mais organizado. E em 2021, a coisa foi pior. A ameaça de rebaixamento para a Série C existiu de verdade. Qualquer equipe podia vencer o Cruzeiro, que inclusive virou piada por levar um gol de Saci no Campeonato Mineiro. O lançamento para o Paulo Henrique, atenção, Paulo Henrique e Fábio. Paulo Henrique ganhou a jogada, se machucou no lance, mesmo assim conseguiu marcar! Gol! Motivados pela xenofobia, os nordestinos deram o ar da graça em 2021. O CRB era um deles, e diante do Palmeiras. O Palmeiras, enfim, campeão da Libertadores e atual campeão da Copa do Brasil, mas que vivia um começo de temporada turbulento, com vices na Supercopa, na Recopa e no Campeonato Paulista. Entrando direto na terceira fase, o Verdão era favorito, com sobras diante do CRB, o que foi reforçado na ida, com a vitória de 1-0 em Maceió. Na volta, porém, um daqueles roteiros inacreditáveis. Mesmo com 34 chutes ao gol, contra míseros 2 do CRB, o Palmeiras foi derrotado por 1-0 e nos pênaltis foi eliminado precocemente. Não dá para falar em vexame aqui, e sim em falta de sorte. O Palmeiras não caiu jogando mal, no salto alto ou com futebol displicente. Fez o seu papel, produziu até dizer chega, mas não era o de Alviverde, não era para ser. O goleiro do CRB, aliás, recebeu nota 10. Além, claro, disso tudo ter sido uma linda ironia. Afinal, a infeliz xenofobia veio de um palmeirense. As obras do destino são incríveis. Em 2022, o Inter armou um fracasso retumbante, caindo para o fraco time do Globo. Se em 2021 o time começou a temporada empolgado, agora era bem diferente. A decepção foi dantesca, com o Colorado chegando a flertar com o rebaixamento. Ainda assim, era impossível imaginar uma eliminação para o Globo, em meio à péssima fase do futebol potiguar. Porém, com o goleiro Daniel engolindo um peru no segundo tempo, o Inter foi derrotado em Ceará-Mirim por 2-0, dando adeus na primeira fase. Não tem defesa, é um vexame, e um vexamaço do Internacional. Ainda em 2022, lá estava a Juazeirense, fazendo outra peripécia, para cima do Vasco. Assim como o Cruzeiro, o Cruz Maltino não voltou para a Série A, tendo de passar mais um ano na segunda divisão. Não bastasse isso, o clube perdeu os 3 clássicos da Taça Guanabara, acabando com qualquer esperança do torcedor. Na Copa do Brasil, o Vasco até que estreou bem, vencendo a Ferroviária por 1-0. Na sequência, porém, veio a Juazeirense, e com um empate por 1-1, pênaltis. De novo, a marca da Cal consagrou os baianos, diante de um grande. Eliminação aceitável, quase na mesma toada do Cruzeiro. O Vasco não estava acabado, longe disso, começando a era da 777 no comando da SAF, e logo estando em reconstrução, que naturalmente enfraquece o time.
Cá pra nós, o trabalho dela é péssimo até agora, mas era a única coisa para o vascaíno se iludir. Vindo em forte ascensão, o Mirassol também fez sua graça em 2022 e mandou o Grêmio para casa. O Imortal vinha do rebaixamento em 2021, passando por uma extensa reformulação no elenco para a disputa da Série B. Já o Mirassol havia conquistado uma Série D e chegava com 2 semifinais de Paulistão em 2020 e 2021. Jogando em casa e mais organizado, o Leão bateu o Grêmio por 3-2, sem temer os pentacampeões. Camisa não joga sozinha. Uma eliminação totalmente normal. Um Grêmio que nem de longe tinha tanta qualidade e espírito copeiro contra um time bem mais organizado. Nove anos depois, lá estava o ABC, no caminho do Vasco pela Copa do Brasil. Voltando para a Série A, de forma dramática, o Cruz Maltino iniciava sua reformulação, trazendo diversos reforços e montando um time quase do zero. Na primeira fase, o Vasco estreou diante do fraco Trem do Amapá e, jogando em Brasília, venceu com facilidade por 4-0. Na sequência, veio o ABC e o 0-0 levou aos pênaltis, que eliminaram o Vasco. Com o detalhe que Pedro Raul, contratado como astro, perdeu o pênalti da classificação. A perda da vaga, dessa maneira, jogando fora após ela estar na mão, faz a eliminação subir para a feia, além de ter sido em São Januário. Por último, a eliminação recente do Cruzeiro, para o Souza da Paraíba. Aqui não vou me alongar muito na questão esportiva. Desde o título da Série B, o Cruzeiro vem em lenta reconstrução, estando ainda longe daquele patamar copeiro, de bicho-papão nos mata-matas. Não podemos falar que é normal o Cruzeiro perder para o Souza, apesar desse processo. Os demais clubes nesse patamar, como expliquei durante o vídeo, estavam em crise considerável e enfrentaram clubes mais organizados, em especial o próprio Cruzeiro. Fica como aceitável. Fazendo um pódio dos verdadeiros vexames, o Fluminense, em 2014, ganha disparado. Vasco e Baraunas em segundo e o Inter, diante do Globo, em terceiro. E para esclarecer, o Botafogo não foi incluído no vídeo, afinal, falei aqui de clubes grandes, coisa que o Botafogo não é. O vídeo de hoje fica por aqui. O que achou da pirâmide? Mudaria algo? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder outros vídeos e compartilhar com os amigos. Também aceito sugestões de futuros temas para a série e reforço o convite para assinar o clube de membros, ou se quiser contribuir pelo botão valeu demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.